Amados, muito bom dia. Hoje é dia 13 de janeiro do ano da graça de 2026, sendo também terça-feira, como habitualmente retomamos aqui as nossas reflexões pela manhã, na palavra, no texto que o Senhor trouxe até nós no passado domingo. E permitam-me desde já deixar uma nota para aqueles que acompanham os nossos recursos digitais. Infelizmente, por um problema técnico que pensávamos ter resolvido, não foi possível partilhar o vídeo do culto de domingo. Estamos ainda a tentar conseguir resolver algumas dificuldades, não sabemos se vamos conseguir, mas pedimos desculpa por isso para aqueles que normalmente usam este recurso também para acompanhar o nosso culto e a palavra partilhada. Amados, o texto que partilhamos do domingo é um texto que nos vai acompanhar ao longo deste ano. Em 2 Coríntios capítulo 2, o tema que o Senhor colocou no nosso coração para considerarmos ao longo deste ano está presente nos versículos 14 e 15 e tem a ver com o facto, nesta circunstância, através do apóstolo Paulo, o Senhor nos lembrar que nós somos portadores do bom perfume de Cristo e que devemos espalhá-lo. Primeiramente, esse bom perfume tem que chegar através das nossas vidas até Deus, até o Pai, e depois à vida daqueles que estão perto de nós. E estou muito animado e desafiado com tudo aquilo que o Senhor irá falar connosco ao longo deste ano e a intervenção transformadora que a sua palavra mais uma vez vai provocar nas nossas vidas através desta poderosa imagem de exortação, de desafio, de compreensão de quem Deus é e dos seus propósitos para a nossa vida. Aliás, de facto, esse é um aspecto absolutamente importante. Lá em Jeremias capítulo 9, Deus, através do profeta Jeremias, lembra-nos se há alguma coisa que nos devemos gloriar em conhecer Deus. Conhecer Deus é o mais importante da nossa vida. Nada será mais importante na nossa vida do que conhecer Deus. E precisamos de investir muito. O desafio de conhecer Deus é sempre algo que nos vai transcender, porque Deus vai ser sempre muito, muito mais daquilo que nós compreendemos, vemos e entendemos, mas precisamos de investir na compreensão de quem Deus é. Ao longo deste quadrimestre que nos encontramos na Escola Bíblica Dominical dos Adultos, estaremos exatamente mais uma vez a pensar e a considerar os atributos de Deus, conhecer os aspectos do caráter de Deus. É sempre da maior importância para nós, porque isso nos vai revelar e nos vai conduzir a compreender a sua intervenção na nossa vida, os seus propósitos para a nossa vida. E este texto de 2 Coríntios capítulo 2, aliás, a própria segunda carta de Paulo aos Coríntios, é um bom exemplo disso. Paulo está a passar por um período muito difícil na sua relação com a igreja lá em Corinto. Ele tinha sido difamado, a sua integridade tinha sido, e a autoridade espiritual tinha sido colocada em causa. A situação era de facto muito difícil, humanamente desencorajadora e desanimante, mas Paulo, este exemplo de integridade em Cristo, mesmo no meio de toda esta circunstância difícil, de algumas notícias que chegavam bem tristes lá da igreja em Corinto, Paulo mantém-se íntegro na sua caminhada, na sua identidade em Cristo. E no meio de toda esta situação difícil, ele revela neste momento, colocando logo no início aquilo que de mais importante precisa de acontecer no nosso coração quando nós conhecemos bem a Deus. Gratidão. Gratidão e reconhecimento. E por isso, no versículo 14, ele, no meio desta intervenção, ele disse: graças, porém, a Deus. Louvores a Deus. E ele depois vai, obviamente, continuar descrevendo através desta descrição absolutamente sublime, as razões pelas quais é grato. Amados, independentemente das circunstâncias da nossa vida, do momento que estamos a viver, independente de qualquer outra coisa à nossa volta, dentro de nós, na nossa vida,
A nossa primeira resposta para com Deus tem que ser sempre gratidão e reconhecimento de quem Ele é. E por isso ser tão importante conhecê-lo. Porque conhecendo a Deus verdadeiramente, não pode haver outra resposta. Não pode haver outra resposta a não ser gratidão e reconhecimento. Porque quanto mais conhecemos Deus, mais conhecemos a dimensão do seu amor, mais reconhecemos a nossa condição frágil, imperfeita. Isso só nos pode levar e conduzir a uma atitude de gratidão quando percebemos que este Deus perfeito, maravilhoso, sublime, olha para nós, olha para mim e, apesar das minhas limitações, da minha fragilidade, do meu pecado, dos meus erros, Ele ama-me e Ele, ainda assim, pela sua graça e misericórdia, nos inclui a todos nós nos seus maravilhosos propósitos. Como não ser grato, amados? Como não ser grato? E por isso, a metáfora que Paulo usa aqui para, mais uma vez, participarmos neste processo de conhecermos Deus é absolutamente sublime e vai-nos então conduzir à compreensão da intervenção de um cheiro, de um aroma em nós e através de nós. Esta imagem que é um esforço maravilhoso de Deus para nós podermos conhecê-lo ainda melhor. Através desta metáfora, então, nós somos conduzidos a responder a estes santos e preciosos propósitos de Deus. E temos que o começar e temos que iniciar essa resposta sempre com muita gratidão e com muito reconhecimento de quem Deus é. A minha oração, o meu desejo é que todos nós, neste processo, possamos conhecer melhor Deus, possamos reconhecer quem Ele é, responder em adoração e gratidão e depois expor-nos aos seus planos absolutamente sublimes que Ele tem para cada um de nós e através da vida de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê discernimento e que no nosso coração esteja sempre bem presente a profunda gratidão e reconhecimento de quem Deus é, da forma como Ele nos ama e da forma como Ele se faz presente na nossa vida. Vamos continuar a ser gratos porque Ele nos permite ir a Ele em oração e vamos fazer essa caminhada de dependência e interdependência no corpo, que somos nós enquanto igreja e filhos amados de Deus, orando uns pelos outros na total dependência do Pai. Um dia muito abençoado, com corações muito gratos e querendo o Senhor nos encontramos por aí. Até lá, bênçãos do Pai.